Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lânia, sou professora de língua portuguesa. Hoje é a nossa primeira aula na turminha do 5º ano, no ano de 2021. Sejam todos bem-vindos. Bom, os conteúdos abordados durante essa primeira aula, gente, serão revisões de alguns conteúdos que vocês viram no 4º ano, né, no ano de 2020. Bom, esses conteúdos foram selecionados de acordo com a importância, não que eles são mais importantes do que os outros, mas talvez eles sejam mais utilizados diariamente do que alguns. Então, por isso eu selecionei esses conteúdos. O uso dos porquês, né, que é super importante para a gente tanto utilizar nas nossas respostas de provas, como nas nossas redações, produções textuais, né? E a acentuação gráfica também, que é super importante acentuar corretamente as palavras. Então, esses são conteúdos que vocês vão estudar durante toda a vida escolar de vocês e também durante vários outros processos, né? Essa acentuação gráfica serão das monossílabas, tá bom? Oxítonas, paroxítonas e das proparoxítonas. Então, vamos lá para o nosso primeiro conteúdo, o uso dos porquês, né? O uso dos porquês é um dos assuntos da língua portuguesa que causa mais dúvidas, né? Gente, eu vejo muita gente errar. E não vejo só aluno errando, não. Eu vejo pessoas adultas, né, escrevendo de maneira inadequada. Vejo publicações com o uso dos porquês de maneira inadequada. Já vi jornais, revistas, utilizando de maneira inadequada, de maneira incorreta. Para que o emprego dos porquês seja feito de forma correta, é essencial entender e distinguir as 4 formas. Ou seja, é importante, gente, entender cada forma dessa e também diferenciar uma da outra, né? E só assim que a gente aprende a utilizar os porquês de maneira correta, porque cada um tem uma classe gramatical diferente, tem uma função diferente, tem um uso diferente. A gente precisa aprender cada um deles para utilizar de maneira correta. Bom, então vamos lá para o nosso primeiro porquê. É o porquê separado e sem acento. Bom, ele é utilizado no início de frases interrogativas diretas, né? Ou seja, aquele interrogativo, aquela pergunta mesmo. Então, se a frase interrogativa direta, que é aquela pergunta de maneira direta, e for no começo dessa frase, você vai utilizar o porquê separado e sem acento. Tá? Por exemplo, por que você não atende os meus telefonemas? A gente tem aqui uma frase interrogativa, que é uma pergunta, e bem no começo, né, você está usando o porquê. Então, sempre que você utilizar no começo de uma frase interrogativa direta, né, você está utilizando o porquê separado e sem acento. E ele também pode ser utilizado dentro, né, no meio da frase, no caso de uma pergunta indireta, podendo ser substituído por qual razão ou por qual motivo. Nesse caso, né, ele vai ser a função dele ele é um pronome relativo. Então, olha só, o mesmo porquê ele pode aparecer de 2 situações, certo? No primeiro, ele vai ser um pronome interrogativo, porque ele vai aparecer na frase interrogativa direta, aquela que tem um ponto de interrogação e bem no começo dela. Na segunda situação, ele é classificado como um pronome relativo, ele vai aparecer no meio dessa frase e ele pode ser substituído por qual razão ou por qual motivo. Também é uma interrogativa, mas no caso é aquela interrogativa indireta, que é uma pergunta que você não está utilizando pontos de interrogação. Olha a diferença. Quero saber por que você não atende os meus telefonemas. Ainda assim, ele está querendo saber, ele está perguntando por que a pessoa não atende, só que ele está perguntando de uma maneira indireta. E nesse caso, ele pode ser substituído por qual motivo ou por qual razão. Olha só, quero saber por qual motivo você não atende os meus telefonemas. Ou, quero saber por qual razão você não atende os meus telefonemas. Então, nessas 2 situações, ele é utilizado em frases interrogativas, diretas ou indiretas. Numa situação, ele aparece no começo da frase, tá? De uma interrogativa direta, ou ele pode aparecer no meio de uma interrogativa indireta, quando ele for substituído por qual razão ou por qual motivo. Bom, o próximo porquê é o porquê separado, mas dessa vez com acento. Ele sempre vai aparecer no final da frase, seguido por um ponto. Olha só, ele vai continuar com esse mesmo significado. Por qual motivo, por qual razão. Você não comeu. Por quê? Você está percebendo que ele saiu do primeiro, do começo, lá para o final. Foi para o final, ganhou acento.
O menino foi embora e nem disse por quê, ou seja, nem disse por qual motivo, nem disse por qual razão. Vocês não comeram tudo? Por quê? Então, assim, você pode perceber que nas frases ele vai continuar com o mesmo sentido de por qual motivo ou por qual razão, e ele vai continuar sendo utilizado em frases interrogativas, diretas ou indiretas. Mas se ele for para o final, ele vai ficar separado e com acento. Se ele for para o começo, ele perde esse acento. Então, olha só, atenção para facilitar a vida dos alunos. A lógica dos porquês separados é a mesma, ou seja, os porquês separados é a mesma coisa, certo? Qual é a diferença? A posição na frase. O sem acento ele vai aparecer no começo e no meio, o com acento no final. Mas os dois podem ser substituídos por qual motivo e ser utilizados em frases interrogativas. Então, olha só, porquê separado frases interrogativas e sempre substituído pela mesma coisa. Por qual razão, por qual motivo. Diferença está onde? Na posição. Se foi no começo e no meio, separado, sem acento. Se foi para o final, separado, com acento. Olha aqui. Por que você fez isso? Agora só. Sabemos que você não estudou hoje. Por quê? No começo, sem acento. No final, com acento. Facilitou, não foi não, gente? Então, vamos para o próximo. Bom, a gente vai utilizar os porquês juntos, né? Primeiro é o junto e sem acento. Ele, nesse caso, a classe gramatical dele é uma conjunção causal, né? Causal, desculpa, que é de causa, ou explicativa, que vai explicar alguma coisa. É o famoso porquê da resposta, pois é usado em explicações e respostas. Então, esse porquê junto e sem acento, ele vai ser utilizado não mais em frases em que sejam perguntas, mas que em frases que sejam respostas ou explicações. É aquele porquê que você utiliza na resposta da sua prova. Ah, por que isso? Você vai colocar lá o porquê. Você pode observar que ele é o porquê junto e sem acento. Ele vai responder alguma coisa. Então, já não tem mais a ver com frases interrogativas. Tem a ver com respostas. E ele também vai poder ser substituído por pois, uma vez que e o visto que. Chorei porque machuquei o pé. Olha só, eu estou explicando, né? Por que eu chorei? Porque eu machuquei o pé. Então, nesse caso, chorei, pois machuquei o pé. Olha na próxima. Estude, porque a prova será na próxima semana. Então, estude, visto que a prova será na próxima semana, ou pois a prova será na próxima semana. Ele está explicando por que você tem que estudar, porque a prova é na próxima semana. E no primeiro, ele está dizendo a causa de você estar chorando. É porque machucou o pé. Bom, o porquê junto e com acento. Primeira coisa, ele já muda a classe gramatical, já não é mais uma conjunção, ele é um substantivo. Então, olha só, gente, substantivo. Se ele é um substantivo, a gente já sabe que ele vai ser utilizado para dar nome a alguma coisa. Por isso que ele dá o nome da disciplina. Quando a gente fala o uso dos porquês, a gente coloca ele. Por quê? Porque ele está dando nome para essa disciplina, para esse conteúdo. Ele é o que dá nome, porque ele é um substantivo. Então, ele é usado para indicar motivo, razão ou causa de alguma coisa, certo? E, geralmente, ele vai vir precedido de um determinante, ou seja, antes dele pode vir um determinante. Geralmente é um artigo, tá? Mas pode aparecer também numeral e adjetivo. Pode ser substituído por um motivo, a causa ou a razão. Cuidado, não é mais o por qual motivo, é o motivo, causa e razão. E também a gente já percebe que ele não vai ser utilizado em frases interrogativas, né? Então, a gente já pode imaginar que os porquês separados sempre estão relacionados com perguntas, de maneira direta ou indireta. E os porquês juntos estão relacionados com respostas. Então, vamos lá para o primeiro. Não sabia o porquê de tanta ansiedade. Ou seja, eu não sabia o motivo, a causa, a razão de tanta ansiedade. E pode perceber que antes dele a gente tem um artigo definido o, né? Precedido, ou seja, determinante. Dei-me um porquê para a sua rebeldia, ou seja, dei-me um motivo, dei-me uma causa, uma razão para a sua rebeldia. No caso, a gente tem aqui, antes dele, um como determinante, que é um artigo, né, indefinido. Então, olha só, emprego dos porquês, aqui, generalizando, né, trazendo todos eles juntos. Por que é separado? Por que não é junto? Mas por quê? O porquê eu não sei. No primeiro, começo de pergunta, separado. Né? No segundo, é uma resposta junto e sem acento. No terceiro,
final de uma frase interrogativa. E também pode ser trocado por qual motivo, né? Por qual razão. E aí, no caso, ele é separado e com acento. E por último, o porquê eu não sei é o motivo, a razão é um substantivo. Então, as duas que são, você pode observar que as duas que trazem pontos de interrogação, porquês separados, né? E as duas que trazem frases, no caso aqui, que são explicativas, porquês juntos. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a questão da acentuação gráfica, né? Primeiramente, o que é a acentuação gráfica? É algo tão importante, mas o que é? É colocar acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra, ou seja, colocar o acento de maneira correta em uma palavra, para indicar a sílaba tônica ou então para marcar a pronúncia de alguma vogal. Os acentos que a gente conhece são o agudo, né, que é o famoso grampinho, que a gente aprende quando é criança, é o grampinho. O acento grave, que ele já é o oposto, vai para o outro lado, né? O agudo ele vem para o lado direito e o grave vem para o lado esquerdo. Isso aqui a gente só vai estudar depois, quando a gente for estudar crase. E o acento circunflexo, que é o famoso chapéuzinho, né? Que é aquele que fez aquela pronúncia mais fechada, mais nasal. Os acentos, eles são elementos essenciais que, no caso, estabelecem por meio de regras a sonoridade e intensidade das sílabas das palavras. Então, esses acentos, eles são essenciais para a pronúncia correta de uma palavra. E porque eles vão justamente indicar qual é a sílaba que você tem que estar pronunciando com a maior intensidade. Bom, antes de aprender sobre quando utilizar esses acentos, a gente precisa lembrar, voltar um pouco para identificar uma sílaba tônica e a classificação quanto à tonicidade. A sílaba tônica nada mais é do que aquela sílaba que você pronuncia com mais força, com mais intensidade em uma palavra. Toda palavra possui somente uma sílaba tônica, tá? E essa classificação dessas palavras quanto à tonicidade, ela vai estar de acordo com a posição da sílaba tônica. Se a sílaba tônica for a última, a palavra ela é oxítona. Olha aqui no caso, você. Lembrando que sempre você conta do fim da palavra voltando, né? Você conta de trás para frente, do final para o restante da palavra, ou seja, da direita para a esquerda. Na paroxítona, a sílaba tônica ela vai ser a penúltima. Sorvete, tá vendo? Tem a última, que é o T, e o V, que é a penúltima. E na proparoxítona, a sílaba tônica ela é a antepenúltima. Olha só a palavra sílaba, né? A gente tem como última sílaba o ba, penúltimo lá, e a sílaba tônica, que é o si, ela é a antepenúltima. Bom, é importante que a gente entenda essa questão da classificação quanto à sílaba tônica, porque a acentuação ela vai levar em consideração a sílaba tônica da palavra, tá bom? Então, as regras elas vão se basear de acordo com a sílaba tônica da palavra. Mas, primeiramente, a gente vai falar sobre a acentuação dos monossílabos. Os monossílabos são palavras formadas por apenas uma sílaba e são pronunciadas através de uma única emissão de som, como, por exemplo, cor, né? Pá, nó. E conforme a tonicidade, elas podem ser átonas ou podem ser tônicas. Os monossílabos átonos são aqueles que são pronunciados de maneira mais fraca, com menos intensidade, e nunca vão receber acento. Já as tônicas são aquelas sílabas que são pronunciadas com uma intensidade maior, com mais força, né? E os monossílabos tônicos, eles podem ou não ter acento, tá bom? Átono nunca vai ter acento, mas o tônico pode ter acento, como pode também não ter. E aí é que entra a questão da regra, né? De acentuação. Quais são os monossílabos tônicos que recebem acento? Bom, são aqueles que são terminados em A, E ou O, seguidos ou não de S, como chá, pé, mês, nó ou nós, né? Ou os terminados em el, ei e oi, seguidos ou não de S, como céu, mês, dói. Somente aqueles monossílabos, tá, gente, que podem ser acentuados. São aqueles monossílabos tônicos terminados com essa terminação. Cuidado, tem que ser tônico. Por exemplo, nó é diferente de no, né? Deixei o biscoito no chão. Cair no chão, nó. Esse nó aí é no chão. É diferente de nó, te dei um nó na fita. Então, esse nó, ele é tônico. Esse nó, ele é átono, por isso não tem acento. E o nó tem acento por ser tônico. Agora, a gente vai para a acentuação das oxítonas, né? As oxítonas a gente já sabe que é quando a sílaba tônica ela é a última. E as regras são o seguinte. Terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, que é bem parecido com os monossílabos, né? Como sofá, cafés, dominó, crochê, avô, avó também.
Terminadas em ou ens, como ninguém, também, parabéns. Terminadas nos ditongos oi, el e ei, tá vendo que aqui a gente está bem parecido com dos monossílabos, né? Herói, chapéu, pastéis. E terminadas em vogal mais i ou vogal mais u. Gente, cuidado. Quando a gente fala de vogal mais i, vogal mais u, as pessoas acabam confundindo e colocando acento nas oxítonas terminadas em u, como caju, tatu. Mas nesse caso de caju, tatu, elas não recebem acento, porque ela não tem uma vogal antes desse u. Né? E tem que ter essa vogal, porque aí eles vão se separar, vão ser hiatos e por isso vão receber o acento. Como, por exemplo, açaí, a gente tem o A como vogal e o I. E aí, nesse caso, esse I vai receber acento porque é vogal mais I. Mesma coisa acontece com baú, vogal mais U. Então, tatu é diferente, porque antes do U a gente tem um T, que é uma consoante, então ele não vai entrar nessa regra. Então, tatu e caju não recebem acento. Paroxítonas. Bom, as regras das paroxítonas tem bastante regra assim, com relação à acentuação de paroxítonos, né? A primeira são aqueles terminados em ditongo oral. Ditongo, gente, são duas vogais, né? Duas vogais não, uma vogal e uma semivogal, dois sons vocálicos que ficam juntos na mesma sílaba. Então, são sons vocálicos que não se separam. Como insônia e subúrbio, né? Ó, a gente termina com o I e o A, então esse som recebe acento. E o subúrbio acontece a mesma coisa, o I e o O, e por isso o BUR recebe acento. Bom, ditongo, no caso a gente já falou, né, que é a sequência de sons vocálicos em uma mesma sílaba. E dizemos quando ele é oral, que ele é oral quando ele não vem pronunciado pelo nariz, tá? Então, ai, ia, iu, ui, eu, el, ue, ei, ie, oi, oi, né? Tem vários aqui, gente, que são o quê? Os ditongos. E o ditongo nasal são aqueles que são pronunciados com timbre fechado, ou seja, famoso pronunciado pelo nariz, né? Som nasal. Os ditongos nasais são aqueles que possuem o til, ou no caso, an, em, né? No caso desse an, desse em, é porque o N, gente, o N vai fazer um papel de vogal, que a gente chama de, no caso aqui são os dígrafos vocálicos, né? Então ele vai ter esse papel de ditongo nasal. E o ui apenas na palavra muito, tá bom? Outra regra também para as paroxítonas são as terminadas em L, N, R, X e PS, como fóssil, pólen, repórter, tórax e bíceps. As terminadas em EI, I, seguidos ou não de S, ou uns e uns, como jockey, júri, álbum e vírus. E as terminadas em an ou an, como órfão, órgão, sótão, também são acentuadas. Bom, agora a gente vai falar da acentuação das proparoxítonas, que é uma regra bem simples e somente uma regra. Todas são acentuadas. Então, todas as palavras que possuem como sílaba tônica a antepenúltima sílaba vai receber acento. Aqui a gente tem música, matemática, trânsito, farmacêutico, estético, fôssemos, alcoólatra, álibi, andrógeno, cônjuge, no caso míope, íngreme, pântano, síndrome, vândalo, déficit, munícipe, metástase, vermífugo, nômade, antídoto, êxodo e efêmero. Todas possuem acento, porque toda proparoxítona ela é acentuada, somente uma regra. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo e gostado da nossa aula. Continue estudando, se dedicando e acompanhando as nossas postagens na agenda eletrônica. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!